Fala pessoal, Flávio Bento aqui mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre conciliação e reconciliação de boletos. Esse é um tema que vários dos nossos clientes vêm pedindo. Eu não sei se você sabe, mas a Atos Capital ela é uma fintech focada e especializada no processo de reconciliação de cartões. Então a gente tem ajudado as centenas de dezenas de outras empresas a terem uma melhor gestão no seu processo de conciliação de cartões, desde a administração das taxas até uma automatização de processo junto ao seu sistema de ERP, ao qual nós temos integrações. Dentre eles o SAP Business One, que é um parceiro que a gente tem, a SAP. Além disso, nós temos também vários sistemas da Lynx, vários sistemas da TOTS e alguns outros sistemas regionais também e de nicho de segmento. E esses clientes que a gente vem atendendo, por muitas vezes têm nos pedido algumas outras funcionalidades na nossa plataforma. E uma delas é a reconciliação de boletos. Esse é um tema que é muito comum para as empresas que têm e-commerce, venda não presencial. Muita venda é feita por boleto, assim também como o cartão, e também as empresas de serviço também utilizam muito boleto, como o segmento de educação, o segmento médico, profissionais liberais também utilizam bastante boleto, as clínicas, os médicos autônomos, né? Então hoje nós vamos falar sobre o fluxo de reconciliação de cartões, de boleto, como é que a gente vai estar disponibilizando. Essa ferramenta nós já liberamos para alguns clientes que rodam SAP Business One e agora em maio de 2020 a gente vai lançar para o mercado, tá? E por isso a gente está fazendo uma validação junto com os nossos clientes se a plataforma, o que a gente está pensando, se ela atende também às suas expectativas. Então eu vou apresentar aqui para vocês a ideia inicial de tudo que a gente já tem nessa ferramenta e, obviamente, que a gente vai estar buscando comentários, opinião dos nossos outros clientes e até mesmo você, que não é nosso cliente, quiser contribuir e ajudar para que essa ferramenta fique mais robusta e melhor, mais completa. Tá? Então, nós vamos falar do fluxo do processo de venda, que são vendas a prazo, quando você vende aí no seu estabelecimento. Se você vende com boleto, você sabe que são vendas a prazo. Vamos falar do contas a receber. Cada venda dessa aí vai gerar um contas a receber ou N. Vamos imaginar que você é uma imobiliária, por exemplo, e o cliente tem um contrato de aluguel com você. Então, nessa situação, você vai gerar lá 12 boletos ou 24 boletos, ou seja, 24 contas a receber. Uma venda só, um único contrato e parcelas para frente, tá? Nós vamos falar sobre o registro dos boletos, né? Todos os boletos hoje no Brasil são registrados. Vocês vão entender o que é o boleto registrado, como é que funciona hoje, como é que funcionava antes do registro, por que o Banco Central regulamentou essa questão do registro de boletos. A confirmação do registro, vamos falar também aí da segunda parte do fluxo. Essa parte toda é a parte quando o cliente vende. Agora a parte seguinte é quando o tomador do serviço, né, faz o pagamento, no caso o cliente do nosso cliente. Seria, no exemplo da imobiliária, a pessoa que alugou o imóvel, né, e vai estar pagando. Ou numa escola, por exemplo, também os pais dos alunos pagam aquela mensalidade através de boleto. Então não vamos falar do fluxo de pagamento. O que é que acontece na hora em que esse cliente vai estar lá no banco, numa instituição financeira, fazendo esse pagamento. Então vamos falar também da conciliação do retorno desse arquivo do banco, junto com o extrato bancário, a conciliação de tarifas de emissão e compensação. Os bancos cobram um valor por cada boleto que você emite. E vamos falar também no principal ponto aqui, que é a liquidação do seu contas a receber, que é a baixa e contabilização dentro do seu ERP. Então vamos lá. Parte 1 do fluxo. Fluxo de boleto na emissão. Como é que funciona?
Então, imagine que você aqui, vamos dar um exemplo de um e-commerce, tá? Você tem um e-commerce e o seu cliente está lá no seu portal para fazer uma compra. Aí ele faz uma compra e escolhe a modalidade de pagamento, pagar com boleto. E o que é que o seu sistema de e-commerce tem que fazer? Ele tem que mandar para o seu sistema de contas a receber um título a receber. Esse sistema de e-commerce, às vezes, ele gera o arquivo de remessa com o banco. E outras vezes, essa atividade de emissão do boleto fica no seu próprio sistema de gestão. Tá? Existem alguns casos também em que a emissão do boleto não é feito pelo próprio sistema do cliente, é feito pelo sistema do banco. Então você tem que fazer a venda aqui e entrar no sistema do banco para fazer a emissão do boleto. Esse é o modelo manual. Eu vou dar outro exemplo. Você pode ter uma loja pequena de jardinagem, por exemplo, onde você vai fazer a venda e o cliente vai lá presencialmente, diz que quer pagar com boleto, ou uma empresa, um condomínio ou coisa do tipo, e você entra no sistema do banco e emite aquele boleto. Tá? Então, quando a emissão é feita pelo sistema do banco, não tem esse fluxo aqui, o fluxo é diferente. Ele vai daqui, não existe arquivo de remessa, né? O banco já está com aquela informação. Então nós não vamos falar desse processo, que ele é muito manual, nós vamos falar do processo que é um pouco mais automatizado. Então o seu sistema emitiu o boleto e ele tem que gerar um arquivo de remessa. Esse arquivo de remessa acontece de duas formas. Ou vai um arquivo texto, que você tenha um programa do banco lá instalado nos seus servidores, e esse arquivo vai para o banco emissor. Aí nesse momento o banco emissor recebe esse arquivo, processa e manda para a CIP, que aí é onde acontece o registro daquele boleto. Somente após o registro do boleto na base centralizadora da CIP é que o seu cliente vai poder pagar esse boleto. Então, por exemplo, se você emitir um boleto agora, entregar ao cliente, imprimiu, e o cliente quiser pagar, e ele for no banco dele fazer o pagamento, se esse boleto não tiver registrado na CIP, o banco que ele está pagando vai dizer que o boleto não está reconhecido. Tá? Então, eu não sei se em alguma situação você já se deparou por isso, de um cliente tentar pagar um boleto e não conseguir. E por que ele não consegue? Porque não está registrado. Tá? Então, esse fluxo aqui tem que ser rápido. Quando é via arquivo, ele demora entre 1 hora, 2 horas. Tem bancos que só na compensação, então você tem que emitir os boletos com antecedência, que não é um bom caso para quem vende com e-commerce. Quem vende com e-commerce tem que ter uma comunicação rápida, instantânea. E aí alguns bancos disponibilizam aqui as APIs de comunicação. Então, na hora que você emite um boleto, você manda para a API do banco emissor e automaticamente o banco manda para a CIP. Então vamos ao próximo slide. Nesse fluxo aqui nós vamos falar sobre o pagamento. Então é nesse momento aqui que o cliente, o seu cliente, vai estar com o boleto impresso e vai até uma instituição de pagamento. No caso, ele pode ir numa casa lotérica, ele pode entrar no internet bank que ele trabalha, ele pode ir no caixa eletrônico e efetuar o pagamento. Nesse momento em que o sistema do banco recebedor lê o código de barra, ele vai lá na CIP, na base centralizadora, identificar se esse boleto está lá registrado. Se tiver, ele retorna com essas informações, inclusive informando se a data do vencimento está ok, qual a taxa de juros, né, a multa, enfim. Se o boleto não tiver registrado, vai dar algum erro e esse sistema aqui do banco vai dizer que não é possível efetuar o pagamento. Tá? Então, por isso a importância desse fluxo anterior aqui, que é fazer o registro. Né? Até o ano passado, ano 2019, era possível emitir boletos sem registro, mas esse ano, 2020, já na metade de 2019, todos os boletos tinham que estar registrados. Por quê? Antigamente existia muita fraude. Uma pessoa emitia um boleto como se fosse no nome de outra pessoa e passava para um cliente pagar e ele pensava que estava pagando, por exemplo, a escola do filho e estava pagando um boleto de um fraudador. Né? E, com o registro agora do boleto, na hora que você está pagando,
nesse caso aqui, na hora que você está pagando, aparece o nome da instituição que emitiu o boleto, aparece todas as informações, tá? Então tudo isso fica registrado. E aí no momento em que ele faz o pagamento, o cliente ali entrega o dinheiro ou debita o cartão, né? Se for no banco dele, e o fluxo do pagamento acaba aqui. Na compensação, à noite, o que acontece? O banco recebedor manda para o banco emissor as informações de venda, né, do que ele recebeu, os lotes de recebimento. E o banco emissor, que é o banco do cliente, ele vai mandar o arquivo de retorno, né, para o seu sistema, para que você faça a liquidação do seu sistema, para que você saiba que o cliente A pagou aquele boleto. Por isso que todos os pagamentos de boleto o cliente faz hoje, você só recebe amanhã. Isso sendo um dia útil, né? Se ele pagar numa sexta-feira, você só vai receber na segunda-feira. Se o vencimento for um sábado ou domingo, o cliente só vai pagar na segunda e você só recebe na terça. Ok? Então esse é o fluxo de pagamento. Agora eu vou falar um pouquinho do fluxo que a CIP disponibilizou no portal deles. Esse aqui é o fluxo completo. É aqueles dois fluxos que eu coloquei de forma separada, esse é o fluxo aqui da emissão, junto com o fluxo de pagamento. Então vai servir para que a gente faça uma revisão de todo o fluxo. Parte 1, que é esse item aqui. O cliente vai adquirir um bem ou um serviço, né? Vamos dar o exemplo do e-commerce para facilitar aqui o nosso fluxo. Então o cliente entra lá no site do e-commerce, vai comprar um bem ou um serviço. Esse beneficiário aqui vai fazer a emissão do boleto junto à instituição que ele trabalha, vai emitir o boleto. Essa instituição tem que registrar o boleto na base centralizadora da CIP, tá? E acaba o fluxo da emissão. Então o cliente recebe o boleto dele impresso e depois, na data do vencimento, ele vai pagar. Aí começa aqui o item 4. Então, na data do vencimento, esse mesmo cliente aqui que comprou vai na instituição financeira que ele trabalha, ou no Internet Bank, como eu expliquei no slide anterior, acessa o canal dele de pagamento, faz o pagamento. Essa instituição financeira aqui vai lá na CIP efetuar a consulta, se esse boleto está lá, recebe o retorno direitinho, o item 5, e aí, acontecendo o pagamento, essa instituição que recebeu o dinheiro também informa a CIP, dizendo, olha, esse boleto foi pago. Isso é bom porque se esse cliente esqueceu, né, que pagou, coisa do tipo, tentar pagar de novo esse mesmo boleto, de alguma forma, ele pagou no Internet Bank e não anotou, e tentar pagar de novo, o sistema bancário não vai deixar porque já está pago, né? Quando ele buscar essa informação aqui vai dizer que o boleto já está pago. Então é uma segurança. Antigamente, quando o boleto não era registrado, você pagava 2, 3 vezes, certo? E aí o passo seguinte é na compensação, que é o item 7, na hora da liquidação, o banco recebedor envia a liquidação através da compensação aqui na noite para a instituição destinatária, onde o lojista aqui, a pessoa que está vendendo, né, que é o nosso principal cliente, recebe esse arquivo de retorno. Tá? E essa instituição credita o valor na conta dele, que é essa conta aqui, e manda o arquivo de remessa, de retorno, na verdade, para esse beneficiário, para que aí ele faça a baixa no sistema dele. Tá? Então, em termos de fluxo, é isso, para que você tenha uma visão geral. E como é que funciona o conciliador de cartões da Atos Capital? Veja que a Atos já aparece aqui, tá? E ele funciona bem de forma simples em 3 passos. Primeiro, passo 1, na hora da emissão, que seja pelo sistema próprio ou pelo sistema do banco. Você pode emitir um boleto no seu estabelecimento de 2 formas, como eu disse. Ou pelo sistema próprio, o seu sistema já emite boleto, ou através do sistema de boleto do banco. Tipo, você vai no seu banco, diz que quer emitir um boleto, ele vai fazer um cadastro com você, um convênio com você e vai instalar um sistema de emissão de boleto lá na sua loja, tá?
E essa é a forma mais simples de você emitir boleto. Mas em contrapartida, ela é muito manual, porque todo cliente você tem que entrar nesse sistema e cadastrar, os parâmetros você tem que cadastrar, que não é uma forma automatizada. Essa é a forma mais manual que existe. Quando você emite pelo sistema próprio, é esse fluxo que eu quero explorar com você. É o fluxo de onde a gente vem automatizar o processo de reconciliação, ou seja, para quem faz emissão de boleto com o sistema próprio. Então, no passo 1, quando você emite o boleto, o que é que nós vamos fazer para ter a reconciliação? Primeiro, a gente vai fazer a importação do título, porque você tem que ter um contas a receber aqui. Nós vamos importar também o arquivo de remessa que você enviou para o banco, para a gente saber tudo que você enviou para o banco. Nós vamos fazer a confirmação do registro através do arquivo de retorno que o banco informa no outro dia. Nós vamos também pegar todos os pagamentos que vêm através do arquivo de retorno e todos os cancelamentos que também vêm através do arquivo de retorno. Então, são as informações que a gente busca. Duas na ida, que são as importações dos títulos, que você consegue receber, mais o arquivo de remessa que você mandou para o banco. No dia seguinte, quando o banco mandar o arquivo de retorno, a gente vai registrar a confirmação se o boleto foi registrado lá com sucesso ou não, se houve pagamento ou não, quais foram os boletos pagos e os cancelamentos, tá? E o que é que a gente devolve para o seu sistema de gestão? A gente devolve a liquidação do título e, consequentemente, as suas contabilizações. Então, fluxo bastante simples, né, para o processo de reconciliação. Então, na hora que a gente faz a implantação do nosso conciliador de boleto, a gente vai colocar as rotinas que vai conversar com o seu banco emissor, tanto para ler o extrato, ter certeza de que tudo você está recebendo, como para pegar esses arquivos de remessa e de retorno. Tá bom? Então, o que é que a gente entrega nessas conciliações? Quais são as etapas? A gente faz 4 conciliações, a grosso modo, numa visão geral. Primeiro, a conciliação dos boletos emitidos versus registrados. Então, não adianta você emitir 10 boletos e somente 8 estarem registrados, porque 2 você pode ter problema na hora que o cliente tentar pagar, ele não paga. Então, a primeira conciliação é: todo boleto que eu emiti está registrado, o banco reconheceu? Essa é a primeira informação que a gente vai lhe dar. 2. Todos os boletos registrados foram pagos? Aí já entra a parte de cobrança, né? Então, você registrou 10 boletos. Desses 10, todos os clientes pagaram? Todos os 10? Já recebi? Não recebi? Quais foram os que eu não recebi? Esse e esse. Então, eu vou cobrar. Tá? Conciliação 3. Todos os boletos pagos, né? O cliente pagou, eu recebi o arquivo de retorno, mas esse depósito aconteceu na minha conta bancária, eu realmente recebi o boleto, então eu tenho que receber o arquivo de retorno dizendo qual foi o cliente que pagou e também tem que confirmar lá no banco se o dinheiro entrou, tá? E a última conciliação, né, é depósito bancário vezes contas a receber. Então, tudo que eu recebi, que foi creditado no meu banco, eu dei baixa no meu contas a receber? Dei, não dei. Porque se eu não der baixa aqui no contas a receber, eu posso fazer uma cobrança indevida. O cliente pagou e eu estou cobrando ele indevidamente, tá? Então, esses são os 4 itens de conciliação. Aqui dentro, além do valor, a gente vai estar conferindo também as taxas. A taxa que o banco cobra por emissão, né, para cada boleto. Tem bancos que cobram em 2 fases, na hora do registro e na hora do pagamento. Tem outros que é somente na hora do pagamento. Isso depende do seu contrato com o seu banco. Tá? Então essa aqui é uma tela do nosso portal, da nossa ferramenta, da conciliação de boletos bancários, onde a gente tem 3 pernas. Toda a nossa conciliação bancária tem 3 pernas. A primeira coluna aqui é o depósito do banco, isso aqui vem do extrato bancário, que a gente lê lá através do iBank ou do OFX. Então você teve aqui um valor líquido de cobrança de boleto R$ 9.073. Do lado de cá é o arquivo de retorno que você tem do banco. Você tem valor recebido R$ 9.073, total de 10 boletos, onde 9 boletos foram pagos. Então, nesse dia 15 aqui, você tinha 10 boletos para receber. Quanto foi que você recebeu de juros, quanto foi que você recebeu de multa, né?
E aí dá o total aqui, tipo era 9.000, mas com juros e multa deu 9.073, ou seja, essas juros e multas também entra aqui. E você tem aqui a informação de que 9 boletos foram pagos e no caso você tinha um que não foi pago, tá? E aqui você vai poder saber quem foi o cliente que não pagou. Do lado de cá são as informações que vêm do seu RP, do seu contas a receber. Então você tinha lá nesse vencimento 15, 10.000, tá? Não conciliado 6.000, no total de 16 aqui. Então ao total você tinha todos 16 mil reais, sendo 16 boletos. 10 boletos foram registrados e 9 foram baixados e pagos. Tem 6 boletos aqui que o cliente sequer recebeu, que você não registrou. Então você tinha um contas a receber lá que você não gerou boleto e a modalidade era boleto. Acontece, às vezes o cliente sequer recebeu o boleto, né? Então você teve alguma falha no envio do boleto para esse cliente, ou ele, enfim, não baixou e não foi registrado. Então a gente confronta também o seu contas a receber com o que o banco registrou de boleto, com o que o banco disse que pagou e com o que você recebeu. Ou seja, é bem completo. Você não vai ficar sem informação e sem gestão. Se você tem 1, 2 boletos por dia, dá para você controlar isso na mão. Apesar que, quando isso vai acumulando ao longo do tempo, você vai ter 30, 100 boletos. Mas se você tem 100 boletos, 200 boletos, 1.000 boletos, né, fazer isso manualmente é impossível. E simplesmente pegar o arquivo de retorno do banco e dar baixa no seu contas a receber, pode ser falho esse processo. Pode ser que ali no arquivo de remessa o banco informe que um cliente pagou e ele não acredite aquele montante. Outra coisa também é que o banco tem uma taxa lá por emissão de boleto de R$3, R$4 e ele esteja cobrando R$5, R$6. Ou seja, ele muda esse acordo, esse contrato e você no volume fica sem saber, tá? Então aqui é um pouco do detalhamento, né? Então imagine que você clicou aqui nesse 16 para saber quem são esses títulos. Então vai aparecer aqui o total de 16, certo? Aqui quais são os boletos registrados, desses registrados quais foram baixados. Teve um aqui que o cliente não pagou, foi esse Maria, não sei o que lá, das quantas aqui, por exemplo. E esses outros aqui o cliente não recebeu, o tal de Bruno, não sei o que, Juliana, papapá. Então essa turma aqui não recebeu boleto por algum motivo e você tem que trabalhar isso lá. Para título de exemplificação, colocamos tudo aqui com R$1.000 para facilitar o nosso exemplo. Essa aqui é outra tela que é referente a esse 10zinho aqui, ó. Quando você clica nesse 10 para saber quem foi que pagou e quem não pagou, você entra nessa tela. Então essa Maria aqui foi a que não pagou e todos os outros foram pagos. Aqui você tem o valor dos juros, multa, ou seja, você tem um detalhamento enorme. Por aqui você vai poder consultar pelo nosso número, vai poder consultar pelo nome do sacado, por vencimento, enfim, tá? Então a ferramenta é bastante completa, tá? A gente está aí buscando dos nossos clientes as melhores práticas, o que é que ele gostaria de ter a título de informação, de gestão e automatização, e a gente vai estar lançando para o mercado essa plataforma agora no mês de maio. Então eu queria lhe pedir, se você assistiu esse vídeo até aqui, comente aí se você sentiu falta de alguma coisa, né? Olha, seria interessante que nessa ferramenta tivesse isso, eu não entendi se tem ou se não tem, ou não, tá beleza, tá completo, só para a gente ter certeza, né, de que a gente está fazendo a ferramenta mais completa possível, tá? Então esse vídeo já ficou um pouco longo, né, para a gente dar uma visão geral aí de como é que vai ser o nosso fluxo de reconciliação de boletos, tá bom? Então eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.